Nós estamos partindo já para a quinta igreja. Nós temos mais duas, que é a de Filadélfia e Laodiceia, vamos encerrar, sobre as igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Nós começamos há 2 domingos atrás e hoje nós vamos dar continuidade à igreja de Sardes. E o tema é: Jesus é a favor da santidade, mas ele é contra a aparência. Jesus é a favor da santidade, mas ele é contra a aparência. Apocalipse capítulo 3, verso 1 a 6 diz assim: Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá. Jesus é a favor da santidade, mas ele é contra a aparência. Primeiro, nós temos analisado nesse estudo das igrejas do Apocalipse que nem sempre a avaliação que fazemos de uma igreja é a avaliação de Jesus. A nossa forma, os nossos critérios, as nossas balizas, os nossos padrões para avaliarmos alguma coisa, inclusive a igreja, geralmente não é o mesmo critério, o mesmo padrão, a mesma baliza que Jesus usa para avaliar a sua igreja. E o exemplo fica nítido. Quando você vai ler essas cartas, essas 7 igrejas, você vai ver Jesus fazendo críticas e elogios, e você vai perceber que tem igreja que acha que ela é forte, que ela é rica, que ela é abastada, que ela não precisa de nada, e Jesus fala para ela que ela é pobre, que ela é cega, que ela é nua, que ela precisa de Cristo. Você vai achar uma igreja fraca, pobre, talvez uma das mais pobres do Novo Testamento, como a igreja de Esmirna, que está sofrendo perseguição, e Jesus olha para ela e fala assim: você é rica, você é riquíssima. Talvez você vai achar como a igreja de Filadélfia, que é a próxima igreja que nós vamos estudar, uma igreja que é formada por imigrantes escravos, que não tinham nem lugar para morar, e muito menos para congregar. É uma igreja que, na avaliação das outras igrejas, e até mesmo deles, nós temos pouca força. Nós temos pouca força. E Jesus fala: eu sei que vocês têm pouca força, mas eu tenho a chave de Davi. Eu tenho a chave para abrir porta para vocês. Vocês acham que pela força de vocês as portas estão fechadas, mas eu sou o que abre as portas. E eu estou com vocês. Então, hoje nós vamos ver uma igreja que também pensava de si, que ela era viva. Talvez a fama dela pela Ásia era: que igreja vivíssima, que igreja, hoje o termo seria avivada, animada. Talvez seja uma igreja que as pessoas eram abraçadas quando chegavam, eram envolvidas, aquele lugar gostoso de você estar, e ela se achava uma igreja vivíssima para Cristo, e Jesus fala: você está morta. Então olha que interessante. Nem sempre a avaliação que fazemos acerca da igreja é a avaliação que Jesus faz. E detalhe, se essa é a avaliação em relação à igreja, e sobre a nossa vida? Como que está a sua vida com Cristo? Como que está a sua vida com Deus? Mas deixa eu te ajudar, na hora de você reformular essa pergunta na sua mente e no seu coração. O que você pensa acerca de você, da sua vida com Deus, está baseado no que você acha, ou você está abrindo as Escrituras e vendo pelas Escrituras o que Jesus tem certeza do que é? Porque a gente também pode se enganar. Se a gente pode se enganar de uma igreja, chegar numa igreja e falar: que igreja viva, que igreja fantástica, e Jesus falar: está morta, filho. Só você não enxerga, mas essa igreja que está morta, cai fora. Né?
Ou a gente pode chegar numa igreja fraca, quase assim, sem força, e Jesus falar, essa eu vou com ela até o fim. Se é assim em relação à igreja, o que dirá a nossa vida? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Jesus? Esquece pastor, esquece igreja agora. Primeiramente, como está a sua vida com Jesus? Você tem intimidade com Cristo? Qual foi a última vez que você separou um tempo exclusivo assim, agora eu vou orar e vou conversar, eu com o meu Jesus? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você teve prazer de verdade de pegar a Bíblia, ler, ou de ouvir uma mensagem de Deus e se alegrar? Jesus sabe quem nós somos. Talvez você não saiba, talvez você nunca fez essa avaliação, mas Ele sabe. Segundo, nós aprendemos aqui quando estudamos essas igrejas que perseguição, heresia e sedução são armas fatais do inimigo contra a igreja. Nós vimos aqui igrejas que estavam sendo perseguidas, tudo na tentativa de que essa igreja abandonasse a Cristo. Nós vemos igrejas que não estavam passando por perseguição, mas estavam passando por heresias. Mas olha que interessante, nós vimos igrejas aqui que não davam lado para a perseguição, pessoas que estavam dispostas a morrer por Cristo, se precisaram morrer por Cristo, estavam expulsando os hereges que estavam ensinando coisas erradas, mas estavam sendo seduzidas. Por quem? Pelo mundo, pelas atrações do mundo, pela vida do mundo que estavam oferecendo. Então, perseguição, heresia e sedução são três armas fatais que chegam na igreja. Ora o inimigo tenta te perseguir, te oprimir, ora através de uma heresia, uma mensagem que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e ora através da sedução do mundo. Olha, deixa as coisas de Cristo para lá, foca na sua vida, foca só no seu serviço, foca só na sua família, foca só nas coisas desta vida. Nós temos que tomar cuidado. Nós estamos vendo as igrejas abandonarem a Cristo, depois de 60 anos que Cristo já tinha ressuscitado. Esse aqui é o primeiro século. Em menos de 60 anos, eles começam a se esfriar, abandonar a Cristo e voltar para o mundo. Imagina a nossa situação. A gente tem que tomar cuidado. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, né? E vamos ver os três pontos que nós temos analisado em todas as igrejas. Primeiro, a avaliação de Jesus, o encorajamento de Jesus e, por último, a promessa de Jesus. Eu vou dar uma recapitulada da avaliação de Jesus e vamos entrar no encorajamento hoje. E vamos parar por aqui, deixar a promessa para a próxima. Então vamos lá. Avaliação de Jesus. Uma igreja que vivia de aparência. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morta. Eu disse aqui há 2 domingos atrás que não tem coisa pior de que você ter uma avaliação de você que não está certa. Eu dei até um exemplo, e algumas pessoas riram 2 domingos atrás, mas é verdade, né? Pensa no gordinho, ele está fazendo um exercício, está lá, entrou no crossfit, e lá, vai no crossfit, tenta, aí ele pensa assim, poxa, cara, agora acho que eu estou ficando legal, né? Vamos ver o que as pessoas vão falar. E ele chega na igreja, chega aquele irmãozinho abençoado e fala assim, rapaz, parece que você engordou. E por incrível que pareça, sempre tem uns atentados assim, não tem? Que ele chega para derrubar você. Você está pensando assim, não, eu acho que agora está legal. Rapaz, parece que você engordou. Eu falei, meu Deus, se esse cara me encontrasse então 2 semanas atrás, eu ia falar que eu estava explodindo. E essa igreja está passando por isso. Mas olha que interessante, e quem está falando não é o irmãozinho sem noção, é o próprio Cristo. Essa igreja, nós somos vivos, talvez porque eles tivessem bastante eventos na igreja, bastante ministérios na igreja, as pessoas assim bem alegres, e nós somos uma igreja viva, nós somos uma igreja avivada. Agora imagina Jesus olhando para elas e falando assim, vocês estão mortos. Vocês estão mortos. O que vocês estão vivendo é vivendo de aparência. Vocês estão mortos. Não é real. É uma máscara. Não é sincero. Aliás, alguém diz que a palavra sincero vem de sem cera, né? Que poderia ser a cera que as pessoas faziam para fazer máscara. Então, quando fala sem cera era sem máscara.
ou cera, também no sentido que quando tinha os vasos, e os vasos para ser vendidos trincavam, então o dono da loja ele passava cera entre as frestas das rachaduras, então assim, quem olhava falava, não, o vaso está normal, mas quando você colocava ele assim, diante do sol, você via assim, os raios do sol passando, então eu perguntava, é sem cera ou está com cera? Ou seja, é verdade? É real? É certo ou não é? E olha que interessante, essa igreja poderia ser avivada para todo mundo. Como eu disse, provavelmente todas as outras igrejas e a cidade achava, essa igreja é avivada, essa igreja tem vida. Ela mesma achava isso dela. Mas o Senhor Jesus, que consegue enxergar se tem cera ou não tem, fala, não está. Você está morto. Tome cuidado para você não viver uma vida de aparência. Há pessoas que estão vivendo uma vida de aparência e como se fosse assim, estivesse no mundo da lua. E não acordaram, não se despertaram. E Jesus está dando um desperte aqui para a igreja. Você acha que você é vivo? Você está morto. Segundo ponto que nós vimos é uma igreja que desprezou a santidade de Deus. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E aqui vem algo importantíssimo para nós. O que é santidade? Tem pessoas que pensam que santidade é fazer cara de piedade, é fazer atos religiosos, mas a palavra santidade significa separação. Ser santo é ser separado. É você pegar, por exemplo, assim, uma caixa onde tem frutas e você vai separar. A que você quer para você e as que vão ficar na caixa. A ideia da palavra no original é isso, separar. Então, ser santo é ser separado. E quando a Bíblia fala que Deus é santo, em primeiro lugar, é que Deus é separado do pecado. Deus, abominação para Deus é o pecado. Então Deus é separado do pecado, separado da iniquidade. Então quando Deus separa o seu povo deve ser santo, significa que o povo dele deve ser separado para ele, deixando a vida de pecado e vivendo para ele. E olha que interessante, isso era tão importante, o povo tinha que ser impactado através da mensagem do Salvador, que Jesus viria desde o Antigo Testamento, como está a promessa de Gênesis 3,15. E esse povo, uma vez transformado por Deus, ele tinha que viver de acordo com a vontade de Deus. E aqui está a terra de Canaã. Se vocês perceberem no mapa, Canaã, ela está no centro de todas as outras cidades importantes do mundo antigo. O Egito fica aqui embaixo. Para lá estava hoje que é o Oriente Médio. Então, qual que era o projeto de Deus para Canaã? Por que o povo de Deus tinha que ir para Canaã? Porque Canaã era o centro do mundo. E qual que era a ideia de Deus? Que esse povo, uma vez transformado por Deus, transformado por Cristo, que esse povo pudesse refletir o viver com Deus. E aí, as nações que estão em volta, que tinham que passar por Canaã para fazer seus comércios, passariam e falariam assim, nossa, que nação tem Deus como esse, que tem leis tão justas, que tem assim, em outras palavras, que testemunho tão maravilhoso, um povo que ama, olha, o marido ama a esposa e não trai, o empregado trabalha duro para honrar o seu patrão, o seu patrão cuida de maneira justa, honesta, aqueles que estão trabalhando para ele. Gente, como esse povo vive assim, parece que é irreal. E aí esse povo fala assim, não, isso é porque eles seguem a palavra de Deus. Esse era o projeto de Deus, que o seu povo fosse luz para as trevas, luz para as outras nações que estavam perdidas nos seus pecados. Esse sempre foi o projeto de Deus. E quando você olha para essas igrejas, você vê que o propósito da igreja é que ela seja luzeiro, que ela seja luz para outras nações. Aqui é o mapa do período em que as 7 igrejas estavam recebendo as cartas, né? Você vê que ela fica ali hoje, que seria um território da Turquia, que é a Ásia. E olha que interessante, a igreja de Sardes, se você perceber aqui, ela estava no centro das outras igrejas, no centro da Ásia Menor, um lugar importantíssimo no mundo antigo. E olha que interessante, justamente a igreja que estava no centro do mundo
que estava no centro da Ásia Menor, que deveria ser um exemplo para as pessoas que passassem por lá, olhassem e falassem: olha aqui, que testemunho de vida, que vida diferente, fantástica, e pudesse ser um testemunho para a pregação do Evangelho, falar que eles são transformados por Cristo. É exatamente a igreja que abandona a santidade. É exatamente a igreja que abandona a Jesus. Então, segundo, uma igreja que desprezou a santidade de Deus. É a mesma coisa de você comprar uma lâmpada e colocá-la debaixo da cama. Tem utilidade? É a mesma coisa de você ter um sal que não tem mais sabor. Serve para quê? Para nada. E aí vem uma lição importante. Se a igreja deixa de testemunhar a Cristo, ela não serve para nada. Ela já perdeu o propósito dela. Ou a igreja é diferente, ou ela já perdeu o seu propósito. Ou ela vive com Cristo, ou ela está morta. Se a igreja já se equiparou com o mundo, já não tem propósito de ter igreja. Aliás, todas as vezes que a igreja foi se tornar igual ao mundo, ela se tornou pior. Aconteceu isso com essa igreja. Terceiro, uma igreja que tem um remanescente fiel. Eu gosto daqui porque traz esperança para nós. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E é fantástico essa parte, porque geralmente as pessoas perguntam para mim: e aí, como está a igreja lá? Como está a plantação de igreja? E a minha resposta, às vezes, não dá para você responder assim: não, tá bom, ou não, tá ruim. Eu costumo responder assim: tá ruim, tá mais ou menos e tá bom. Peraí, não tem essa, né? Ou tá bom ou tá ruim, tá mais ou menos e tá bom. Por quê? Porque olha que interessante, numa mesma igreja você vai ter 3 tipos de pessoas. Primeiro, é o que aqui a gente vê em Sardes. Tem pessoas que estão mortas. Tem pessoas que estão mortas. Você tem fama que vive, mas está morta. Tem pessoas mortas dentro da igreja. E deixa eu explicar isso melhor, que a pessoa começa a achar que tem gente morta aqui debaixo, né? Ou vai sair uns zumbis aqui da cortina. Mas deixa eu explicar o que é isso. Como que nós podemos ver pessoas mortas dentro da igreja? Você já tentou pensar assim num negócio bom para você investir? Um restaurante no cemitério? Olha, tem um negócio aí, pastor, estou querendo investir pesado aí. O que você quer fazer? Você quer abrir um escritório de contabilidade? Você quer abrir uma empresa de pintura? Não, eu quero abrir um restaurante no cemitério. Você vai falar para um cara desse? Você doidou, cara. Por quê? Morto tem fome? Tem sede? Não tem. Então olha lá, por que há pessoas que não têm desejo de estudar a palavra de Deus, não têm ânimo, disposição, fome ou sede de ouvir o Evangelho de Cristo, de ser ensinado na palavra? A resposta é tranquila: está morto. Está morto. Ah, mas não, ele já professou a fé, é membro da igreja, mas ele tem anseio por Cristo? Ele tem fome de Cristo? Ele tem sede por Cristo? Não, então está morto. Está morto. Essa igreja tem pessoas que estão mortas dentro dela. O anseio por Cristo não existe. E eu estou ensinando isso para vocês porque numa caminhada, numa igreja que está nascendo, nós vamos encontrar esses 3 tipos de pessoas: os que estão ruins, estão mortos, os que estão mais ou menos, e tem pessoas que estão caminhando. Mas nós vamos encontrar. E nós temos que tomar cuidado para não ficar pensando: olha, mas você está assim, está assado, e a gente mesmo começa a colocar desculpa para nós mesmos. Não, é porque eu estou corrido, não, é porque eu estou aquilo. E pode ser que você está passando uma fase dificílima na sua vida, que está acontecendo, parece que tudo ao mesmo tempo. Mas você tem que ser honesto com você mesmo e pensar se isso é uma fase, se isso é um período, ou se você ainda está morto. O Evangelho ainda não impactou de verdade o seu coração. Você tem que ser honesto. Você tem que fazer essa pergunta para você.
Eu acredito que todo cristão, em momentos na vida dele, ele vai ser confrontado com isso. Ele tem que fazer essa pergunta. Se eu não tenho mais anseio de Jesus, se eu não tenho mais anseio de buscar a Deus, será que eu de fato fui convertido pelo Evangelho? Ou eu estou morto? Porque nós temos um exemplo vivo de uma igreja que se achava vivíssima e que Jesus estava olhando e falando: vocês estão mortos. Vocês estão mortos. Para de dar desculpa para você não ter compromisso com Cristo. A resposta é: você está morto ainda. E aí é a hora que eu falo para você: ouça o Evangelho, todos os dias. Todos os dias eu leio o Evangelho. Quando eu vou fazer devocional com a minha esposa, com a minha filha, eu leio o Evangelho. Ah, mas é de novo. É de novo, porque o Evangelho sempre tem que ser o nosso pão, o café da manhã, o pão com manteiga todo dia. Porque a tendência de nós nos esfriarmos é grande. E se tiver alguém morto, é o Evangelho que vivifica. Então, olha que interessante. Nessa mesma igreja tem pessoas que estavam mortas, tem aqueles que estavam se contaminando já suas vestiduras, ou seja, abandonando aos poucos a Cristo, mas tem pessoas fiéis, tem um remanescente. E aliás, o nome Sardes significa isso: os que ficaram. O remanescente. A palavra Sardes significa os que ficaram, os remanescentes. E eu creio que, de uma certa forma, essa carta, ela está sendo especial, inclusive para esse grupo. Como se Jesus falasse assim: ó, não desanime. Não desanime. Há pessoas que estão mortas mesmo. Religiosos, que são mortos mesmo. Há pessoas que estão cambaleando, estão mais com o pé no mundo do que com Cristo. Mas não desanime. Eu sei que tem um remanescente fiel. Eu sei que tem um povo que quer buscar a Deus. Mas eu acredito que essa palavra não é só para esse grupo que está sendo fiel a Cristo. Mas essa palavra também é para aquele que está morto. Ou para quem está cambaleando, porque o Evangelho pode restaurar você. Talvez você esteja aqui hoje pensando assim: pastor, eu acho que eu sou desse daí mesmo, eu estou morto. Porque eu não sinto mais ânimo. Eu não sinto mais desejo de ter comunhão com Cristo. As coisas que eu faço ainda, até mesmo vir na igreja ou orar em casa, é porque tem que fazer. E eu quero dizer para você: então ouça o Evangelho. Ouça Cristo. Porque Cristo pode vivificar você. Mas vamos lá. Isso foi o que a gente trabalhou mais com detalhes na primeira mensagem. Hoje nós vamos começar e parar na metade do encorajamento. Então, primeira avaliação de Jesus. A avaliação é uma igreja que vive de aparência, uma igreja que deixou de ser santa, então deixou de ser igreja, uma igreja que tem um remanescente fiel, ou seja, tem pessoas mortas, tem pessoas mais ou menos, mas tem pessoas que estão querendo levar a sério. E aliás, um dado importante que eu falei no outro domingo, quero repetir hoje: vocês sabiam que pesquisas feitas em igrejas grandes já estabelecidas, igrejas que estão começando, chegaram à seguinte conclusão: que mesmo igrejas que já estão formadas, grandes, apenas 20%, 10 a 20% das pessoas na igreja são os que trabalham. Você está prestando atenção nisso? Se você chegar numa igreja grande, estabelecida, pode ter certeza de uma coisa: para essa igreja chegar onde ela chegou, não foi todo mundo. Geralmente é 10 a 20%. 20% é quando é bom demais. Aí eu falo para você: não dá tristeza? Você imaginar numa igreja pessoas que estão ali para adorar a Deus, que se dizem servos de Jesus, mas que de uma igreja, por exemplo, de 100 pessoas, apenas 20 põem a mão na massa. Apenas 20 se compromete para valer. Apenas 20 não deixa contaminar suas vestiduras. Apenas 20 não cai na morbidão. É por isso que historiadores de avivamento dizem que quando a igreja chega a ter 40% de pessoas animadas, comprometidas, ela tem um avivamento. Tem gente que pensa: um avivamento é quando todo mundo da igreja estiver desperto. Cara, nunca vai ter. Porque quando você olha, mesmo na Bíblia, na história da igreja, é um remanescente fiel que se compromete e Deus vai trabalhando. Porque, infelizmente, 20% são que se comprometem para valer. 80% está pensando na vida, está cuidando dos seus interesses próprios.
Deus quando dá, quando eu quiser, e sem ninguém me obrigar. É triste, mas olha que interessante, Jesus sabe. Então vamos lá, encorajamento. A avaliação de Jesus é isso, a igreja pensa que está viva, está morta, e ele agora vai encorajar, ele vai trazer uma palavra de esperança, e a palavra é: ser vigilante, e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E aí vem, esse domingo que eu comecei essa mensagem, depois que a gente foi almoçar junto com um grupo de pessoas, a Jean, a nossa irmã aqui, casada com o Paulo, nosso irmão português, ela falou assim: aprendi mais uma palavra em português. Eu falei: qual que é dela? Acorda. Quem estava aqui sabe, né? As pessoas lêem esse texto aqui e falam assim, ó: ser vigilante, né? Ser vigilante. Jesus está falando ser vigilante. Jesus não está falando assim, não. Primeiro, Jesus está falando: vocês não estão vivos, vocês estão mortos. A palavra de Jesus aqui, ser vigilante, é forte. Porque a palavra aqui é acorda. 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 Jesus não está chegando e falando assim: olha, vocês estão mortos, tá? Mas ser vigilante. Ou acorda, filhinho. Não, ele está dando um berro aqui. Acorda, acorda. É como você chegar com um desfibrilador no peito de uma pessoa que está morrendo ali e falar: acorda, acorda. Tem pessoas mortas aqui dentro. Tem pessoas que estão quase morrendo também. Acorda, acorda. A palavra de Deus diz que se você coloca toda a sua esperança e expectativas apenas nas coisas desta vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Acorda! O que importa, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser bem sucedido no trabalho, ter momentos de conforto e prazeres, mas a nossa vida não acaba aqui. Essa vida é passageira. Acorda! A gente fala que crer em Jesus, crer na palavra de Deus, não crê em nada, porque a gente vive como se nada fosse acontecer. Ser vigilante. E aí Jesus diz lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, acorda, seja vigilante. E aí, para a gente acordar, rapidamente, vou apresentar, para quem não conhece, para quem já conhece, revisar os inimigos da cruz de Cristo. Por que a gente tem que acordar? Porque às vezes, mesmo estando em igreja, congregando, buscando a Deus, nós podemos ser atacados por dois inimigos da cruz de Cristo. Que são, primeiro, religiosidade, desconfiança da suficiência do amor de Deus e a licenciosidade, o mau uso da graça de Deus. Como são esses inimigos? Primeiro, vamos lá. O religioso, o foco do religioso é: eu tenho que cumprir regras. Eu tenho que cumprir regras. Eu tenho que ir na igreja hoje porque senão o pastor vai fazer careta para mim. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que devolver o dízimo para Deus me abençoar. Eu tenho que orar para não vir maldição na minha vida. Porque já teve 3 acidentes no meu trabalho, e se eu não orar eu sou o próximo que vou cair. Então ele pensa que ele tem que cumprir regras. Se ele não cumprir regras, Deus não vai abençoar ele, Deus não vai amar ele. Motivação, tornar-se aceitável para Deus. O religioso é aquele cara que ele sempre está com culpa no cartório. Alguém fala: eu tenho um problema aqui, ele já começa a se entregar, né? Opa, tá. Ele acha com Deus, ele pensa sempre Deus para o religioso não é um pai querido que cuida dos seus, mas é como se fosse um policial com um cacetete só esperando assim para dar na cabeça dele. Erra que eu vou acertar você. Então ele tem que fazer coisa para aceitar Deus, para Deus aceitar ele. Mudanças, disciplina e esforço pessoal. O religioso é aquela pessoa que fala assim: eu vou mudar, agora eu vou fazer o certo. E o que acontece? Ele consegue fazer pior na semana que vem. Mensagem, cuidado, Deus está olhando. É legal que o religioso, ele não cuida da vida dele, mas ele é especialista para cuidar da vida do outro. E ele fica assim apontando o dedo: você está pecador demais, você vai para o inferno. E ele não enxerga ele. Tendência, verdade sem a graça. Ele até tem conhecimento bíblico, mas a graça de Deus não está trabalhando na vida dele. E o resultado é legalismo e hipocrisia. Então vamos lá. Licenciosidade é o outro inimigo.
Porque esse daqui é como aquela estrada, sabe, do interior, abaulada. Se você soltar o volante, ou você cai para uma ribanceira, ou você cai para outra. O licencioso, ele está na outra ponta. O que ele faz? Que o meu foco, vou viver sem compromisso. Cristo já não morreu por mim? Então, se ele já morreu por mim, por que eu vou ficar me matando? Ele me ama, ele me salvou, vou viver do jeito que eu quero. Motivação, ter prazer consigo mesmo. Mudanças não são necessárias. Mensagem, relaxe, Deus existe para você. Tendência, graça sem verdade. Resultado, libertinagem e esterilidade. Percebam, esses inimigos da cruz de Cristo, tanto a religiosidade quanto a licenciosidade, eles tiram o foco de uma coisa de vocês, sabe qual que é? Deixar de confiar em Cristo. Vou fazer uma perguntinha simples e prática para você. Como está a sua confiança em Cristo? Vou te ajudar a entender essa pergunta. Você confia em Cristo mais do que no seu trabalho, ou você confia mais no seu trabalho do que em Cristo? Da onde vem o seu sustento? Da onde vem a sua provisão? Em que você confia mais? Quem é que você se respalda? Em Deus, ou nas pessoas, ou nas circunstâncias? E aí tem o mistura dos dois, né? Agora, como que aquele que é em Cristo, ele vive? Confiança total na obra de Jesus, o evangelho que eu ouvi e compreendi, mudanças, nós entendemos que é um cuidado de Deus diário na nossa vida, mensagem, não existe dívida, foi pago. Por que você pode ter esperança de caminhar com Jesus? Porque Ele já pagou pelos seus pecados, se entregue a Ele, caminhe com Ele. Tendência, graça e verdade andam juntas, e resultado, refletirá a beleza Cristo. Então, primeiro, acorda. Deixa de ser seduzido pelo mundo. Deixa de ser seduzido pelas coisas desta vida. Acorda. Segundo, a igreja precisa ser consolidada. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Já vamos ver essa parte e vamos encerrar. O que eu acho fantástico no Caminhada com Cristo é que o desejo de Deus é tão grande para a gente se aproximar dele e andar com ele, que você pode perceber, andar com Deus não tem nada de, assim, de algo absurdo, extraordinário que você tem que fazer. Eu sei que alguns têm falado assim, olha, para você ser mais santo, para você ter uma intimidade maior com Jesus, você tem que fazer isso, você tem que orar no monte, você tem que, e não é no monte de coberta não, né, que está chegando friozinho, mas monte de coberta é bom. Mas você tem que ir lá no monte frio orar por ele, você tem que fazer isso, fazer aquilo. A palavra de Deus fala o seguinte, consolida. O que é consolidar? Volta às bases. Volta às bases. E qual que é a base? O Evangelho. Se hoje você está aqui e você acha que você está morto, ou se você já está contaminado às vestes, ou se você está até andando com Cristo, mas está desanimado, volta às bases. E sabe qual é as bases? Primeiro, Jesus. Jesus. O que é o Evangelho? É Jesus. Jesus é o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho significa boas novas. E as boas novas é Jesus está com você. Jesus é com você. Jesus é o nosso maior tesouro. Vocês já perceberam a insignificância da nossa vida? Eu estava recentemente conversando com um pastor amigo meu, ele está falando de uma situação de desastre que aconteceu lá no Brasil, lá, de um colega pastor ter perdido toda a sua família num acidente de carro. Mulher e 3 filhos. Fala para mim, o que pode consolar o coração de um homem desse? E o duro é que a gente vive a vida achando que nós somos super-homens, não é verdade? Que nunca vai acontecer nada na nossa vida, e a gente deposita as alegrias e a esperança na nossa vida em nós mesmos e nas nossas coisas. Mas quando acontece uma coisa dessa? E aí? Quando você perde todo o prestígio, o emprego que você tinha, que você achava que era muito bom, e vai lá para o zero. São momentos difíceis, não são?
Mas olha, talvez é em momentos como esse só que alguns vão aprender que Jesus é tudo. Que só Ele pode ser a satisfação da sua vida. E eu não estou falando aqui para você deixar a família, deixar emprego, eu só estou falando para você que se você não entende que Jesus é tudo na sua vida, Ele nunca vai ser valioso para você. Então, a boa nova é que Jesus é o nosso Salvador. E aí, quando nós olhamos para Jesus, nós temos a má e a boa notícia. Rápido. Qual que é a má notícia? Todos pecaram. Todos pecaram. Eu sei que já está cansado de ouvir isso. Todo domingo a gente está falando isso. Mas vai cansar mesmo, porque o Evangelho tem que ser pregado. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a minha pergunta é para você: quais são os seus pecados? Quais são? Sabe o que eu tenho percebido no discipulado, junto com a pastor Spencer? Que as pessoas têm muita, não é pouca não, muita dificuldade de encontrar os seus pecados. Eu falo para você, se a pessoa que se diz ser cristão já por um período, ela não sabe quais são os pecados dela, como que ela vai saber então no que ela tem que andar, melhorar? Ela nem sabe no que ela está pecando. Quando nós começamos o discipulado pessoal com a pessoa, claro que a gente vai chegar assim: ô, tudo bem, boa noite, tá, quais são os seus pecados? Não se preocupa não, fica calmo. Mas vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, ninguém vai forçar você também, mas vai falar: quais são os seus pecados? O que é que acaba com você? Porque você fica, não, tô legal, né? Cara, vamos no assunto. O que é que precisa de transformação na sua vida? O que é que não está refletindo a imagem de Cristo na sua vida? E se você não me falar, eu vou para a sua mulher, porque ela vai falar. Isso eu tenho certeza. E as nossas esposas sabem direitinho, né? Assim como nós também sabemos dela. Mas antes de nós chegarmos nisso, eu quero confrontar você hoje com o Evangelho. E o Evangelho está perguntando: para de usar máscara, para de ficar com meia hora, direto ao ponto, você para você mesmo, quais são os seus pecados? Quais são? No que você é pecador? Deixa de pousar de bonzinho para você mesmo, direto ao ponto, quais são os seus pecados? Se você não consegue responder para você mesmo quais são os seus pecados, é muito provável que você está distante de Jesus. Porque só tem um jeito da gente descobrir o nosso pecado, dando próximo de Jesus. Quais são os seus pecados? Os seus. Não é da sua esposa, não são dos seus filhos, não é do seu pastor. Eu tenho os meus, tá? Mas você pensar agora quais são os seus? Mas olha que interessante. Além da má notícia, que todos pecaram, nós temos que avaliar quais são os nossos pecados. Tem a boa. E qual que é a boa? Que tem restauração para você. Que tem vida nova com Jesus para você. Porque tem um Salvador. Você pode pegar o peso do seu pecado, em vez de ficar escondendo ele, confessar os seus pecados, na certeza que Jesus vai restaurar você. E Jesus vai cuidar de você. E como você pode ter certeza disso? Porque Ele já pagou na cruz pelos seus pecados. Já está pago. Já está pago. A dívida sua já está paga. Mas você precisa confessar os seus pecados. Você precisa chegar humildemente diante do seu Deus e confessar os seus pecados e pedir perdão a Ele. Eu falei domingo passado aqui, o perigo de nós, domingo retrasado aqui, de nós pensarmos assim: mas pastor, Jesus já morreu mesmo pelos nossos pecados, pegar isso e distorcer. Jesus já morreu mesmo pelos nossos pecados, né? Então eu vivo do jeito que eu quero, né? Porque meus pecados já estão todos perdoados. E eu falei aqui, repito, depende. Depende. Você já confessou seus pecados? Você já pediu perdão dos seus pecados? Você tem andado em novidade de vida? Porque a Bíblia nos fala que pecados que são perdoados foram os que foram confessados. Não use essa garantia do Evangelho distorcidamente. Se você não pediu perdão pelos seus pecados, se você não confessou os seus pecados, se você continua ainda vivendo os pecados, não foram perdoados. Pecados perdoados são pecados confessados e aonde há transformação de vida por parte de Cristo.
Como está a sua vida? Há pecados ainda que precisam ser confessados? Essa é a oportunidade. Sabe por quê? Porque a cruz é a garantia que você pode abrir o coração para Jesus. Ele vai perdoar. Ele vai perdoar. Então, hoje eu queria parar por aqui. E eu queria encorajar vocês a duas coisas, como Jesus encorajou. Primeiro, acorda. Acorda, gente. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas é por um período. A estimativa hoje das pessoas é viver até os 70, 80, ou quando vive bem, 90. Eu pensei que era jovem, mas estou chegando na metade disso já. Tamar já está quase lá. É que ele não aparenta, é um cara bem apresentado, mas já está quase lá. Que adianta essa vida? E passar uma eternidade sem Cristo. Acorda. Há pessoas mortas, há pessoas que estão quase caindo, mas há esperança. Consolida os que estão. Olhe para Jesus, volte para Cristo. Que Deus os abençoe.